Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Bom dia, vamos para o Devoção da Manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por João, capítulo número 5, iremos ler do versículo 19 ao versículo 29. Diz assim, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículo 19. Então, respondeu Jesus e disse-lhes... Esse trecho aqui é Jesus Cristo respondendo a um grupo de judeus que estavam perturbados com Jesus, porque Jesus curou um homem que estava paralítico no tanque de Betesda há 38 anos, e Jesus curou no sábado, e Jesus ali afirmou ser filho de Deus, e eles ficaram indignados e queriam matar Jesus. E olha o que Jesus Cristo respondeu. João 5,19. Então respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma o faz. Isso aqui aponta para mim que eu, como filho de Deus, tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Assim como Jesus Cristo é o Filho de Deus e fez o que o Pai ensinou ele a fazer, nós, como filhos de Deus, nós temos que viver da mesma forma, fazendo aquilo que agrada ao Pai, não aquilo que me agrada. Jesus Cristo, ele como filho, ele é o exemplo a ser seguido. Exemplo de filho. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos o exemplo a seguir. Exemplo de conduta, exemplo de caráter, exemplo de escolhas, exemplo de decisões, exemplo de princípios morais. Esse exemplo é Jesus Cristo. A pessoa fala, eu sou filho de Deus, mas vive na prática da mentira. Então não pode ser filho de Deus, porque quem é o pai da mentira é o diabo, é o inimigo. A pessoa fala ser filha de Deus, mas vive na prática da imoralidade. Não pode. Quem é filho de Deus vive na prática da santidade, fazendo o que agrada a Deus, não o que desagrada a Deus. Versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Olha só, quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, Deus mostra coisas maravilhosas para nós, coisas grandiosas para nós fazer, para nós executarmos através da nossa vida, e o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado, assim como o nome de Deus foi glorificado através da vida de Jesus Cristo, continua sendo glorificado através de Jesus Cristo. Nós temos a capacidade de fazer coisas grandiosas, maravilhosas, por intermédio de Deus, para que Ele seja glorificado. Deus em nós é glorificado quando nós fazemos coisas que agradam a Ele. Deus em nós é exaltado quando nós obedecemos a Ele. Versículo 21. Porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Essa parte aqui, as pessoas acham que é mortos, que já estão no sepulcro. Sim, é tanto literal quanto figurativo. Vamos para o lado figurativo. A palavra de Deus fala que todos, por causa do pecado, todos estão mortos por causa do pecado. Então vamos para essa parte. Através da palavra, quando nós ouvimos a palavra de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, para vivermos longe do pecado, nós estamos sendo vivificados. Estamos saindo da morte do pecado para viver a vida em santidade em Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus, e viveremos também a eternidade com Cristo Jesus, por causa das nossas atitudes. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 22. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Versículo 23. Para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai a quem enviou. Versículo 24. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Veja bem, eu honro a Jesus Cristo da mesma forma que eu penso em honrar a Deus. Eu honro a Jesus Cristo com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com as minhas decisões, com a minha conduta. E dessa forma, eu passarei da morte para a vida eterna. Por causa do meu modo de vida, do meu modo de viver. Todos nós temos que viver dessa forma. Versículo 25. Na verdade eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E sairão os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Então veja bem, Jesus Cristo tem autoridade, poder, soberania para ressuscitar vivos que estavam mortos no pecado e também vivos, mortos que estavam no sepulcro. Mas esses que estão no sepulcro serão ressuscitados para receber o julgamento da condenação eterna ou da ressurreição eterna, mediante as suas atitudes. Versículo 29. E sairão os que fizerem o bem para a ressurreição da vida. Então, quem viveu na prática do bem, fazendo aquilo que agrada a Deus, ressuscitará para a vida eterna. Porém, quem viveu uma prática de só desagradar a Deus, de só fazer aquilo que é contrário aos princípios de Deus, esse ressuscitará para a morte eterna, para a condenação, afastada de Deus. Que todos nós devemos viver como filhos de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, obediente a Deus, fazendo o que agrada a Deus, com nossas escolhas, com nossas decisões, com nossas atitudes. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te conduza pelos caminhos de Deus. Amém. Que você demonstre que você é filho e filha de Deus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe. Filho e filha de Deus, obediente ao Pai, para a ressurreição eterna. Amém.